Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente, tá tudo bem? Para alguns sim, né? Para alguns tá tudo bem, para outros não tão bem assim, né, rapaz? Pois é, terminou, né, gente? Acabou o Campeonato Brasileiro de 2023, nessa nossa edição desse nosso vídeo, desse dia 7 de dezembro de 2023. A gente vai falar muito, mas muito mesmo, de Campeonato Brasileiro, os classificados aí para Libertadores da América, para pré-Libertadores também, os rebaixados para a segunda divisão, quem vai disputar aí a Copa Sul-Americana, enfim, vamos fazer um resumão aí. E parabéns ao Palmeiras, campeão brasileiro de 2023. Já o Botafogo, que liderou praticamente toda a competição, quase toda a competição, né? Botafogo não foi nem para fase de grupos da Libertadores. Vai disputar uma pré-Libertadores da América no ano que vem. Meu amigo, não é brincadeira não. E o Peixe, o Santos, pela primeira vez vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Quem diria? Vasco, também o Bahia, se salvaram aí na última rodada do Brasileirão. Situação até surpreendente para o Bahia, que jogou contra o melhor time do segundo turno do Campeonato Brasileiro e goleou o Atlético Mineiro jogando na Arena Fonte Nova, e por isso, combinado com a derrota do Santos na Vila Belmiro, o time do Bahia se salvou de disputar mais uma vez a Série B do Brasileirão. Então segura aí que a gente volta já, depois dos nossos dois recados e também depois da nossa tradicional vinheta pra gente falar muito, mas falar muito da última rodada do Brasileirão 2023. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista. Nosso primeiro vídeo desta quinta-feira. A gente traz muito Brasileirão para você que tá ligado aí com a gente. Mas antes, deixa aí o seu like, compartilha esse nosso vídeo com seus grupos aí das suas redes sociais, que ajuda demais a gente. O espacinho de comentários aqui para você comentar se esse Brasileirão de 2023, né, foi o Brasileirão à altura da sua expectativa. Você acertou aí os que vão disputar a Série B do ano que vem? Você acertou o campeão também? Os times que vão para a Libertadores, para a Copa Sul-Americana? É mesmo? Pois é, eu acertei muito pouco aí nessas questões todas
essas posições, né, que eu falei para você do Brasileirão 2023. E para mim, ufa, ufa, acabou o Brasileirão, né, gente? Acabou o Brasileirão. E que bom, que acabou bem. Acabou bem pro Clube de Regatas Vasco da Gama. Quero mandar, ó, um beijão aqui no coração, um abraço também pros torcedores do Palmeiras que eu conheço, que eu não conheço, você de todo o Brasil, né, que acompanha o nosso trabalho aí. Parabéns ao Verdão, parabéns mesmo ao Palmeiras, campeão, 12º título do Palmeiras de Campeonato Brasileiro. Pois é, o Brasileirão, mais uma vez, pelo 2º ano consecutivo, o Palmeiras é campeão brasileiro. É, rapaz, quando ninguém acreditava mais, né? Mas aí o Botafogo foi dando brecha, foi dando brecha, foi dando brecha. Claro que o torcedor do Palmeiras queria a conquista mesmo, era da Libertadores da América, mas não deu para conquistar a Libertadores. Voltou as atenções para o Brasileirão, contou aí com o vacilo do até então líder Botafogo, e o Palmeiras acabou sendo campeão brasileiro, né, com muitos méritos. Mas daqui a pouco a gente fala dessa conquista do Verdão. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo encerra ano sem taça pela primeira vez desde 2016. O frustrante ano de 2023 terminou para o Flamengo. Em campo, o time teve 8 oportunidades de ser campeão, mas não conseguiu. Não levou nem mesmo a Taça Guanabara, na qual tinha vantagem, mas acabou derrotado pelo Fluminense. Encerrou o melancólico ano com derrota por 1-0 para o São Paulo, a 20ª da temporada. Foram 4 vice-campeonatos. Pois é, a única vez que o Flamengo encerrou um ano zerado de taças foi em 2016. Daí em diante, a temporada mais modesta foi a de 2018, quando o rubro-negro levou apenas uma taça Guanabara, né? Que é o primeiro turno do Campeonato Carioca, o Campeonato do Rio de Janeiro, né? Primeiro semestre, 2 vices e um vexame no Mundial. Após decisão surpreendente da diretoria, Dorival Júnior deixou o clube em novembro de 2022 e a temporada começou com Vitor Pereira à frente da equipe. A primeira decepção veio em 28 de janeiro, na Supercopa do Brasil. O Flamengo saiu na frente do Palmeiras, mas acabou derrotado por 4-3. O primeiro vexame do ano veio no esperado Mundial de Clubes. A torcida sonhava com o bicampeonato, mas o Flamengo nem à final chegou. Caiu na semifinal para o Al Hilal de Michael e Cuejá, num período em que os sauditas ainda não haviam aberto o cofre para montar uma equipe estrelada. Num jogo bem ruim, o Flamengo terminou em 3º lugar ao bater o Al Ahly do Egito. 17 dias depois, mais um vice-campeonato. Numa atuação muito ruim, apesar das 26 finalizações, o Flamengo venceu por 1-0 o Independiente Del Valle, com gol de Arrascaeta nos acréscimos, depois de empate na prorrogação. O rubro-negro foi derrotado nos pênaltis. Não bastassem os fracassos internacionais, o Flamengo também ficou sem a taça do Carioca. Abriu a final com vitória por 2-0 sobre o Fluminense e deu um enorme passo para o título. No jogo de volta, perdeu por 4-1 e foi vice-campeão para o rival pelo 2º ano consecutivo. Semanas antes, inclusive, já havia perdido a Taça Guanabara para o Flu, em jogo no qual tinha vantagem do empate. Segundo semestre, queda precoce na Libertadores e novo vice. Vitor Pereira caiu após a goleada para o Fluminense e Jorge Sampaoli foi o escolhido para um trabalho de longo prazo. Seu contrato era válido até dezembro de 2024. Oscilou desde o início da passagem pelo Flamengo. Classificou-se para as oitavas da Libertadores com apenas 11 pontos e no 2º lugar do Grupo A. Quando vivia seu momento de maior estabilidade, ostentando invencibilidade de 10 jogos, apesar do futebol discutível, abalou aí o vestiário. O preparador Pablo Fernandes atingiu Pedro e o ambiente ruiu. Dias depois da agressão ocorrida no vestiário da vitória por 2-1 sobre o Atlético Mineiro, o Flamengo foi eliminado da Libertadores nas oitavas de final, bem abaixo das expectativas do clube. O Flamengo de São Paulo ainda foi derrotado na final da Copa do Brasil, diante do São Paulo,
com uma péssima atuação no Maracanã, derrota por 1-0 e um jogo irregular no empate no Morumbi. Enquanto o Sampaoli estava à frente do Flamengo, o título brasileiro ficou distante. Tite assumiu em outubro, os rivais vacilaram e o início foi promissor. No fim de novembro, o Flamengo chegou a dividir a liderança com o Palmeiras na 35ª rodada, após vitória por 3-0 sobre o América Mineiro. Na rodada seguinte, porém, o Atlético Mineiro também, com um 3-0, acabou com o sonho do Enacampeonato e com qualquer chance de título em 2023. Que ano, né, rapaz? Esse ano de 2023 do Flamengo, realmente, ano para esquecer. Ano para esquecer. E eu tô falando aqui, nós estamos falando de um time que tem uma folha salarial gigantesca, jogadores de... O Flamengo hoje tem um elenco que se dá o luxo de ter 2, 3 jogadores para cada posição. E esse time não andou. Foi trocando de treinadores como troca de roupa, né? E não deu certo. Não deu certo. Nada deu certo, na verdade, nesse ano de 2023. Tudo começou com a demissão inesperada mesmo, porque assim, eu não consigo entender. Eu sou presidente de um clube de futebol, aí eu tenho um técnico que ganhou Libertadores e Copa do Brasil no ano anterior. Aí pro ano seguinte, eu mando esse treinador embora e trago um outro. Não dá para entender, porque assim, se o trabalho tá dando certo, como é que eu mando meu treinador que foi campeão de uma Libertadores da América e de uma Copa do Brasil embora? Que foi no caso do Dorival Júnior. E por coisas do futebol, né, pelos deuses do futebol, o Flamengo chegou na final da Copa do Brasil contra o São Paulo, que tinha como técnico, adivinha quem? Dorival Júnior, que tinha sido mandado embora pelo Flamengo. Aí você imagina, era a chance do Dorival Júnior dar o troco, como realmente deu o troco aí na equipe do Flamengo. Mas o ano é para esquecer. O Flamengo conquistou a vaga na Libertadores da América, né, para o ano que vem, mas mesmo assim ficou ameaçado ali de não ir para uma Libertadores de forma direta. Ainda corria esse risco. Então esse ano de 2023 o torcedor vai olhar assim e falar, ainda bem que tá acabando. No ano que vem, já no mês que vem, né, o torcedor vai falar assim, ainda bem que acabou. Falar do Atlético Mineiro, o Atlético que não perdia, se eu não me engano, há 8 jogos, 9 jogos, né? O Atlético não perdia. Já a gente vai falar desse jogo do Atlético com o Bahia, que se salvou do rebaixamento quando todo mundo não acreditava, nem o próprio torcedor acreditava que o Bahia fosse vencer o Atlético, né? Jogando na Arena Fonte Nova, ainda mais da maneira que foi. Rodrigo Caetano indica que seguirá no Atlético Mineiro e comenta: futuro de Hulk, abre aspas, tem contrato, fecha aspas. Rodrigo Caetano fica no Atlético Mineiro? Essa é a grande pergunta. A resposta foi dada por ele mesmo, em Salvador, após o time encerrar a participação no Campeonato Brasileiro, assegurando o 3º lugar. Pois é, o diretor de futebol indicou sequência de trabalho iniciado em 2020. Ele tem contrato com o Galo, mas a partir de 2024 não há mais multa rescisória. Abre aspas, tudo indica que sim, de continuidade. O próprio Felipão falou que nós temos uma reunião na sexta-feira de planejamento. Espero que as coisas se encaminhem para a continuidade. É o que eu posso dizer de momento. Eu faço questão de esclarecer que em momento nenhum eu estou apalavrado com um ou outro clube, disse aí o diretor do Atlético Mineiro. E o Hulk, o futuro de Hulk também foi pauta da coletiva do diretor de futebol. O atacante também em entrevista à imprensa se esquivou ao falar se permaneceria no Atlético em 2024. Rodrigo Caetano não acredita na saída do camisa 7. Ele ressalta que Hulk tem contrato e até agora não apresentou nenhuma proposta para deixar o clube. Na minha opinião, ele não vai sair. Ele não tem nada. Nós não tivemos nenhuma proposta. Ele tem contrato de 1 ano, mais um ano de renovação. Ele está feliz. Apesar de admitir que o clube não controla o mercado, Caetano reforçou que não há negociações para uma saída. Em situações que o clube controla, o mercado
ele se movimenta, ele se mexe. Pela relação que temos com o Hulk, se ele tivesse qualquer tipo de proposta, ele já teria nos procurado. Ele é extremamente identificado, joga todos os jogos, sofre também quando não ganha, se dedica 200% pro clube. Abre aspas, eu acho que ele, ao se manifestar daquela forma, apenas disse mais ou menos o que eu estou falando. Se vier alguma coisa, ele vai trazer para o clube, mas em momento nenhum ele manifestou que deseja sair. Fecha aspas. É o Galo, né, rapaz? O Atlético Mineiro parece. O Rodrigo Caetano tem proposta para ir para o Corinthians, né? Proposta ainda não. Proposta eu estou mentindo, né? Proposta na verdade não. Ele tem o interesse do Corinthians. O Corinthians o quer. Novo presidente agora, o Corinthians o quer. E o novo presidente do Corinthians, né, o Augusto, disse que gostaria, que admira o Rodrigo Caetano, gostaria de contar com ele como diretor de futebol para a próxima temporada. Se ele vai, aí é uma outra questão, até porque ele tem um contrato de mais um ano com o Atlético Mineiro, e se ele quiser sair, não tem multa rescisória. Ele receber, por exemplo, uma proposta do Corinthians, se ele for para o Corinthians, ele vai, né? Não vai ter multa, ele não vai pagar uma multa, porque saiu do Atlético ainda com um ano de contrato. Tem essa combinação lá no Galo Mineiro, né? Eu tava falando do Corinthians, vamos falar do Corinthians então, né? Mano recusa férias por planejamento do Corinthians e foca em definir saídas e renovações. Mano Menezes ainda não vai iniciar o seu período de férias após o término da temporada do Corinthians. E por vontade própria, é isso, rapaz. O treinador vai ajudar a atual diretoria na fase de transição com a próxima gestão, presidida por Augusto Melo, e encabeçará o planejamento para 2024. Tudo para ter a menor, né, dor de cabeça possível a partir de janeiro. Pretendo estar junto com as pessoas do Corinthians nos próximos dias. Prefiro ficar sem férias nos próximos dias do que ficar sem paz na retomada. Vamos estar juntos a partir desta quinta-feira, ou seja, de hoje, trabalhando. É hora de acelerar o processo, hora de recuperar o tempo perdido, disse Mano, logo após a vitória por 2-0 sobre o Coritiba no Couto Pereira, na última quarta-feira, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Mano se refere principalmente às renovações contratuais que podem acontecer. Muitos jogadores importantes estão em fim de contrato e precisarão de uma definição, como Gil, Juliano, Maicon, Renato Augusto, Juan Oliveira, Cantilho, o Bruno Mendes, que tem vínculos próximos do fim. Além de dar o veredito sobre as eventuais renovações, Mano também precisa entender qual a vontade da próxima diretoria em relação aos atletas. O treinador explicou que a definição sobre a permanência de alguns será determinante para a contratação de novos atletas. Vamos trabalhar num assunto bem complexo, que é saber quem fica e quem sai primeiro. Quem fica tem relação com quem chega. Não é 2 mais 2. Uma decisão influencia a outra. Vamos com calma. Vocês vão viver momentos de euforia, mas a gente não pode alimentar isso. Depois criam-se expectativas grandes. Um segundo nome não badalado vira frustração. Não vamos criar isso. Não queríamos terminar como terminamos. Conseguimos sair da situação mais difícil com a qualidade dos jogadores, força do torcedor, e agora se preparar para que isso não aconteça mais. Não iríamos tratar essas outras questões de renovações antes de resolver essa prioridade de anular as chances de rebaixamento. Se tivéssemos resolvido antes, resolvemos apenas no sábado passado. Teremos falado antes da renovação, destacou. O treinador fez questão de responder que não houve falta de respeito com os atletas na zona mista após o jogo. Gil chegou a falar com certo abatimento sobre a indefinição. Não foi por falta de respeito a esses jogadores. Renovações são tratadas agora, com a direção que chega. A gente chegou na situação de adiar as tomadas de decisão. Certamente não é falta de respeito por eles, encerrou aí o Mano Menezes, treinador do Corinthians. Meu amigo,
não vai nem ter férias, mas não vai ter férias agora, né? Mas deve ter uns diazinhos de férias aí, com certeza, o Mano Menezes, para acertar, né? Porque o ano do Corinthians também foi terrível, né, gente? Terrível, eliminado precocemente do Campeonato Paulista, foi até, passou pela Libertadores, né? Não classificou, não passou da primeira fase da Libertadores, foi para a Copa Sul-Americana, quis sair da Copa Sul-Americana, foi até longe demais na Copa Sul-Americana, né? Copa do Brasil também chegou à semifinal, mas se a gente for olhar num contexto geral, o ano do Corinthians foi terrível também. Não foi um ano bom, não. Um ano também para o torcedor esquecer. Fala do Botafogo, a gente está falando de ano para esquecer. Você imagina o ano do Botafogo, meu amigo. A melhor notícia para o Botafogo é que 2023 acabou. Marasmo, essa é a palavra que define a reta final do Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2023. O mesmo time que fez o melhor primeiro turno da história terminou a competição fora do G4 e terá que passar pelas fases eliminatórias da Libertadores no ano que vem. Do céu ao inferno, o processo passa pela completa destruição mental e psicológica dos jogadores, o que foi confirmado na derrota para o Internacional no Beira-Rio, ontem, quarta-feira. Pois é, rapaz, não é fácil não, né? Um time sem forças até para reclamar com a arbitragem de lances de falta. Coisa comum no futebol brasileiro. O Botafogo se entregou no próprio filme de melancolia que criou. A melhor notícia é que 2023 acabou e esse time não terá mais que entrar em campo na temporada. A impressão, na verdade, é que se tivesse mais 5 ou 6 jogos, o Botafogo perigaria ficar fora até mesmo da Libertadores, apesar da fantástica campanha na primeira metade do campeonato. Cada jogo parece pior e a cada vez mais os atletas parecem mais entregues ao próprio fracasso. Os cacos serão praticamente irreversíveis. Pois é, o ano de 2023 vai criar uma ferida grande no clube, interna e externamente, dos atletas ao torcedor. O título, que parecia na mão, parou na equipe que venceu o Alvinegro por 4-3 dentro de campo, após o 3-0 no placar. É o roteiro de terror. Haverá 1001 teorias, mas jamais uma resposta para o que aconteceu com esse Botafogo. Psicológico, mental, físico, a verdade é uma só, é um alívio para todos os envolvidos que 2023 acabou. Esse texto é maravilhoso, gente. Esse texto aqui, feito pelo GE, como é que é o nome do rapaz aqui? Para me dar o crédito, feito aí pelo Sérgio Santana, que escreveu esse texto. Maravilhoso. Conta realmente o que aconteceu com o Botafogo. Aliás, conta o que poderia ter acontecido com o Botafogo. O que aconteceu com o Fogão. Né? Porque o time faz um campeonato, um primeiro turno assim, espetacular. E aí você vai para a segunda etapa de campeonato e você não entende, se o torcedor do Botafogo estava eufórico, né? Estava eufórico. Como você explica isso, gente? Botafogo não foi nem para a fase de grupos. E assim, se tivesse só 4 vagas no Campeonato Brasileiro, ele não iria. A sorte, entre aspas, é que no Brasileirão tem as 4 vagas diretas e tem 2, que é o 5º e o 6º, que vão para uma pré. Senão o Botafogo não teria nem isso. Nem isso o Botafogo teria. O Palmeiras em 2009, quando fez uma campanha parecida, ficou 11 pontos à frente da equipe do Flamengo, que foi campeão naquele ano, ultrapassou o próprio Palmeiras. O Palmeiras caiu para a 5ª colocação e nem para a Libertadores foi, porque naquele ano só a Libertadores, para ir para a Libertadores você tinha que ficar no G4, né? Então difícil explicar uma situação dessa. Vamos falar do Vasco, outro time também que sofreu demais na temporada 2023. Não, assim, diferente do Botafogo, o Vasco não brigou por títulos, né? Tô no Carioca ali que chegou na semifinal, mas não conta. O estadual, na minha opinião, não conta. Mas perdeu, foi eliminado pelo ABC na Copa do Brasil. O ABC que caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Vasco foi eliminado em casa nos pênaltis.
também foi eliminado no Campeonato Carioca antes da Copa do Brasil, né? E no Campeonato Brasileiro até começou bem nos primeiros jogos e depois caiu muito de rendimento e não conseguiu mais se firmar, e ficando naquela parte de baixo da tabela, e quando entrou na zona de rebaixamento não conseguiu mais sair, tanto que ficou muitas rodadas com apenas 9 pontos na lanterna da competição. Ramon Dias salva ano do Vasco e cumpre sua promessa. Abre aspas, Vasco não vai barrar. Ramon Dias disse isso no dia 13 de setembro de 2023, depois do empate em 1-1 do Vasco com o Bahia em Salvador. O time era o 18º colocado na tabela do Brasileirão, com 17 pontos e menos de metade do campeonato para ser disputado. Parecia que naquele momento, além dele, poucas pessoas compartilhavam essa convicção. De tanto repetir entrevistas coletivas, depois aí daquele dia, a frase virou um mantra com peso de promessa. Ora, não importa se o senhor assumiu a equipe com apenas 9 pontos no Brasileirão, seus adversários são difíceis, se o intervalo entre os jogos é pequeno, se o gramado é ruim, você prometeu que o Vasco não cairia, Ramon. Pois é, nos piores momentos da equipe no campeonato, foi a isso que o vascaíno se apegou. Na noite da quarta-feira ontem, 3 meses depois daquele jogo contra o Bahia, Ramon Dias cumpriu sua promessa. Ainda assim, pode ter certeza que durante os 90 minutos da vitória por 2-1 sobre o Bragantino em São Januário, muita gente duvidou. O roteiro poderia ter sido menos carregado na emoção. Será que não dá para pular logo para o alívio do apito final, festa na barreira e essas coisas? Pois é, o Vasco dependia apenas de si para escapar do rebaixamento, o que causava nos vascaínos, ao mesmo tempo, otimismo e calafrios. A grosso modo, o Bragantino não brigava por mais nada nesse Brasileirão. E o Bahia, concorrente direto, ia enfrentar a forte equipe do Atlético Mineiro. Como a probabilidade de cair era pequena, pouco se falava no Santos antes do início da rodada. Para a partida mais importante do ano, a que definiria o rumo da próxima temporada, Ramon Dias foi radical na escalação e tirou 2 jogadores que até ontem tinham status de intocáveis. Zé Gabriel, titular em 2020, em 21 dos 23 jogos sob o comando do treinador, e Paulinho, titular em 20 jogos. A maioria das reações diante da escalação, não importa se positivas ou negativas, eram concluídas com: bom, mas o Ramon deve ter um plano. Normalmente, só quando rola a bola é que cai a ficha de que tudo é possível. E são 11 jogadores contra 11, que qualquer coisa pode acontecer. O Vasco pode abrir 3-0 no primeiro tempo, como o Bragantino também pode abrir o placar numa bola vadia. Ou o Bahia fazer 1-0 no Galo, já imaginou? Ou o Santos fazer o gol, ou tudo isso junto. Para espantar tal agonia, o torcedor do Vasco tratou de cantar alto. O barulho era ensurdecedor em São Januário nos primeiros minutos da partida. Com 6 minutos, Marlon Gomes se machucou sozinho em um lance pela direita do ataque. Aos 24, com dores, precisou sair para a entrada de Paulinho. Quem entrou em campo não foi o Paulinho dos jogos recentes, de atuações decepcionantes e futebol pobre. Foi o Paulinho das primeiras partidas com a camisa do Vasco. Onipresente em campo, o cara que rouba a bola e aparece para concluir a jogada. Aos 28 minutos, ele interceptou um passe no meio de campo, carregou até a entrada da área, esperou a passagem dos seus companheiros, escolheu a melhor jogada, ajeitou para a perna direita e bateu firme. A bola desviou em Luan Cândido no meio do caminho e estufou a rede. Paulinho, que 4 minutos antes estava sentado no banco de reservas, fez seu primeiro gol pelo clube. Não poderia ter saído em melhor hora. Só que o Bragantino estava disposto a encerrar com a honra, né? A ótima campanha que fez no Brasileiro. E em nenhum momento facilitou as coisas para o Vasco. Pelo contrário, terminou o primeiro tempo com mais posse de bola e assustou 2 vezes em chutes de Elinho de fora da área. No início da segunda etapa, o time de Bragança Paulista chocou
São Januário ao empatar a partida com Léo Ortiz. A conta naquele momento era simples. Como o Bahia havia virado o jogo sobre o Atlético Mineiro, o Vasco estava sendo rebaixado. O torcedor, que jamais vai se esquecer do melancólico jogo contra o Vitória em 2008, contra o Atlético Paranaense em 2013, contra o Coritiba em 2015 e da vitória com sabor de derrota sobre o Goiás em 2020, pensou o pior. Como resposta, Ramon Dias lançou Serginho. Será mesmo possível? O atacante, que havia feito apenas 8 jogos neste Brasileirão e que ficou 6 rodadas seguidas sem sequer colocar os pés em campo, de repente virou solução? Acalmem-se, Ramon Dias tem um plano. Com menos de 10 minutos em campo, o camisa 70 foi lançado no ataque e causou a expulsão do zagueiro Help, que recebeu o cartão vermelho após a intervenção do VAR. Mais tarde, quando a tensão dominava São Januário, ele apareceu no meio da área para completar de cabeça o cruzamento de Paulo Henrique e fazer, certamente, um dos gols mais importantes de sua carreira. No final das contas, o Vasco não caiu. Ramon Dias já sabia. Que trajetória do Vasco, né, rapaz? Claro que é uma trajetória de filme de terror, mais uma vez, mas assim, era difícil, né? Porque era difícil para quem chegou, para quem estava, para quem chegou principalmente. Porque por quem chegou não tinha culpa, né? Dá licença aqui. Para quem chegou não tinha culpa. Tinha que chegar e dar, assim, fazer com que quem estava ali, no caso do Ramon Dias, que chegou, tinha que, esse jogador eu quero contar, com esse eu não quero, com aquele eu não quero. Eu quero que vocês me tragam esse jogador, esse jogador, esse jogador. Alguns foram possíveis trazer, né? Outros não. O Vasco não assim, recebeu muito não de jogadores, de treinadores também, porque o Vasco era o lanterna do campeonato, no primeiro turno, era o lanterna. E Ramon Dias, o Vasco com 9 pontos, terminando o primeiro turno, Ramon Dias, um maluco no mundo, um cara super vencedor, ex-jogador muito bom que foi, aceitou o desafio de salvar o Vasco da segunda divisão. E conseguiu. O Vasco, se a gente for olhar, o Vasco ficou 3 meses sem poder jogar em São Januário com a sua torcida. 3 meses. Foi o único clube da Série A que não podia jogar na sua casa. Ah, Cristiano, mas por causa dele mesmo, tá? Por causa de alguns torcedores, né? Mas o que o Ministério Público fez com o Vasco foi demais. Por que você fala que o que o Ministério Público fez com o Vasco foi demais, Cristiano? Porque o discurso do Ministério Público, que interditou São Januário, é porque o São Januário é dentro de uma favela que só tem bandido, dito pelo próprio Ministério Público. O estádio da Vila Belmiro, torcedores invadiram o gramado, jogaram rojões, invadiram o gramado da Vila Belmiro, só não agrediram Cássio pelas costas, goleiro do Corinthians, num clássico lá na Vila Belmiro, porque seguranças, pessoas que estavam ali, grudaram esses torcedores. Senão teria acontecido talvez uma tragédia, né? Então assim, e a Vila Belmiro ficou alguns jogos sem poder mandar jogos. E assim, assustadoramente, começou a ter jogos de uma hora para outra. Já não houve a intervenção do Ministério Público lá de São Paulo, não houve. Já no Rio de Janeiro aconteceu. O Ministério Público foi uma luta para liberar São Januário. O Vasco até jogou alguns jogos lá sem público, né? Você imagina, um clube tendo que ser remontado, jogando sem sua torcida. E não podia jogar com sua torcida nem em casa e nem fora de casa. O Vasco literalmente jogava sem torcida. Então, parabéns ao Ramon Dias, parabéns aos jogadores que chegaram, os que ficaram também, parabéns. Claro que muitos não vão ficar, né? Mas o Vasco não barrou. O Vasco não barrou, o Vasco continua na Série A do Campeonato Brasileiro. E o ano que vem, aí, só a Deus pertence. Vamos de mais informação para você que está ligado aqui no canal Cristiano Santos, radialista, que você que está com esse sorrisão que nem eu, assim, principalmente o torcedor do Palmeiras, no qual a gente fala já já. Vamos falar do Bahia. O Bahia também não barrou, rapaz. O Bahia não barrou também, né?
Pois é, Ceni de joelhos, oração do presidente e choro de Danilo. As reações do Bahia após fuga do G4. O Bahia goleou o Atlético Mineiro por 4-1, mas nem isso fez a noite ser tranquila para quem estava na Arena Fonte Nova. Como precisava de uma combinação de resultados, o tricolor só comemorou aliviado quando o Fortaleza marcou o segundo gol contra o Santos, o que confirmou a manutenção do esquadrão na elite do futebol nacional. A tensão na Arena Fonte Nova era tanta que os torcedores, os jogadores e presidente do clube protagonizaram reações marcantes nos minutos finais da rodada. O goleiro Danilo Fernandes chorou. Rogério Ceni ficou de joelhos no gramado. O presidente Guilherme Belitani foi flagrado em meio a uma oração e a torcida explodiu em alegria. Presidente em oração, Guilherme Belitani, em reta final do segundo mandato, à frente do Bahia, vai precisar entrar no GE para assistir aos minutos finais de Bahia 4, né? E Atlético Mineiro 1. O gestor, de joelhos no chão, passou a reta final da partida em oração. Pela combinação de resultados, dá para dizer que deu certo, né, gente? Pois é, depois do apito final, Belitani comemorou muito com Cadu Santoro, diretor de futebol que assumiu o cargo em meio ao ano zero do Grupo City. Pois é, choro de Danilo Fernandes. Muitos jogadores desabaram no gramado após o apito final na Arena Fonte Nova. Danilo Fernandes foi um dos mais emocionados. O goleiro que participou do rebaixamento do Bahia em 2021 e do acesso em 2022 chorou no banco de reservas. Ele é um dos líderes do elenco e tem contrato com o esquadrão apenas até dezembro. Rogério Ceni de joelhos. Rogério Ceni chegou ao Bahia na 23ª rodada e foi parte fundamental para a salvação do tricolor. O treinador ficou de joelhos no gramado na reta final da partida na Arena Fonte Nova. Depois comemorou muito com os jogadores a manutenção na primeira divisão. Rogério teve o nome gritado pela torcida e celebrou com tapas enérgicos no banco de reservas. Depois de muito sofrimento, o Bahia garantiu a permanência na Série A e terá tranquilidade para planejar a temporada 2024. O tricolor só vai entrar em campo novamente no dia 17 de janeiro, às 21h30 no horário de Brasília, contra o Jequié, pela primeira rodada do Campeonato Baiano. No próximo ano, o esquadrão também vai ter compromissos, na verdade, por Copa do Nordeste, Copa do Brasil e, claro, a Série A do Campeonato Brasileiro. Gente, eu posso falar, né? Porque, assim, foi o ano que foi sofrido pro Bahia, foi sofrido também pro Vasco. Então, assim, é claro que eu sou baiano, né? E todo mundo sabe, me conhece sabe, que não sabe, tá sabendo agora. E gosto gosto e fico feliz. Fiquei feliz por Vitória ter subido, ter voltado para a Série A. E parecia ruim, ou parece não, era ruim pro futebol baiano se o Bahia caísse. Claro que eu sou Vasco mais do que eu sou Bahia, mais do que eu sou Vitória. Confesso isso para vocês. E quem me conhece sabe disso. Se fosse pro Bahia cair, pro Vasco ficar, que caísse o Bahia. Mas eu disse para amigos próximos que eu preferia que o Santos caísse. Com todo respeito ao torcedor do Santos, que eu conheço alguns amigos, mas preferia que o Bahia caísse e o Vitória e o time do Bahia ficasse na Série A, né? E aconteceu, por quê? Porque o Bahia já caiu algumas vezes, o Vasco já caiu outras tantas, e o time do Santos não caiu nenhuma vez. Então todo mundo, eu acho que vai chegar um momento que todo time brasileiro, agora só resta 2, Flamengo e São Paulo, vai disputar a Série B. Vai ter essa oportunidade de disputar a Série B. Ah, Cristiano, mas o Flamengo não parece que vai disputar não, o São Paulo também não. Calma, meu amigo. Tudo tem o seu tempo. Gente, segura um pouquinho que eu volto já já pra gente falar do Palmeiras, a gente falar mais aí do Campeonato Brasileiro. Segura!
Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, nosso segundo bloco e último pra gente finalizar aqui o nosso primeiro vídeo, né, desta quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023. Pois é, vamos voltar a falar do Flamengo já. A gente fala do campeão Palmeiras. Bruno Henrique e Everton Ribeiro abrem o jogo sobre renovação. O Flamengo vai retomar diálogos. O Flamengo encerrou os compromissos nesta temporada e agora pode focar nas movimentações de mercado e renovações para 2024. A situação imediata a ser resolvida é a de Everton Ribeiro, que tem vínculo somente até o fim do mês e ainda não entrou em acordo para permanecer. As conversas para renovação já foram abertas, mas por opção de ambos só serão intensificadas a partir desta semana. Tanto o Flamengo quanto o Meia quiseram focar nas rodadas finais do Brasileirão, já que chegou a brigar pelo título na reta final. Após a derrota para o São Paulo, Ribeiro falou pela primeira vez sobre a negociação. Todo ano vem renovando, trocando. Chegam jogadores e saem jogadores. O meu agente vai conversar agora. Deixamos finalizar tudo para ficar o pensamento só na reta final do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai ver, preciso pensar e ver o que vai ser melhor para todo mundo, disse na zona mista do Morumbi, completando: não tem nada apalavrado, negociado ainda, mas sempre tivemos um bom relacionamento. Espero que a gente possa conversar e se resolva tudo. Ciclos vão e vêm, é natural no futebol, natural do futebol. E espero terminar da melhor maneira possível no Flamengo. O desejo de Ribeiro é esticar o vínculo por mais 2 anos, mas o Flamengo ofereceu 1. As divergências iniciais são tratadas como normais dentro dos primeiros passos de uma negociação, mas o meia de 34 anos vem sendo procurado por outros clubes, como por exemplo o Internacional. O candidato de oposição Roberto Melo revelou estar negociando com o jogador. Por sua vez, Bruno Henrique tem a situação mais tranquila do que Everton Ribeiro, com o vínculo terminando no fim de 2023 e forte interesse do Palmeiras. O Flamengo iniciou a conversa para a renovação há alguns meses e acertou com o atacante de 32 anos um novo contrato até 2026. Foram algumas reuniões para que as partes selassem o acordo. O anúncio, no entanto, ainda não aconteceu. O Flamengo optou por esperar o fim do Brasileirão para dar qualquer passo em relação às permanências ou contratações. Da minha parte está assinado, fico mais 3 anos. Todo mundo sabe, está acertado. Agora deixo
com os meus empresários e a diretoria para acertarem os pontos que faltam. O acordo foi dos dois lados. Eles fizeram o que podiam e eu também fiz o que pude para poder continuar no Flamengo, que era o meu desejo, disse o atacante ao deixar o Morumbi, respondendo rápido se há risco de sair. Não, zero. Gabigol e Davi Luiz. Outros jogadores do tema renovações são Gabigol e Davi Luiz. O zagueiro de 36 anos também deve ficar no clube, apesar de seu vínculo e só até o dia 31. Ele atingiu a meta de jogos estabelecida em contrato para renovação automática por mais uma temporada. E a cláusula só não vai ser efetivada se for desejo de ambas as partes. Mas o defensor, que ficou fora da reta final do ano por conta de uma lesão e voltará a jogar em 2024, ficou animado com a chegada de Tite e pretende continuar. Já Gabigol ainda tem mais um ano de contrato, mas a diretoria resolveu se antecipar por entender que o ídolo é prioridade. As partes acordaram um novo contrato até o fim de 2028. O anúncio ainda não aconteceu e o clube não tem pressa em fazê-lo. Vale destacar que o acordo pela permanência do atacante de 27 anos dividiu opiniões nos bastidores do Flamengo. Enquanto o Ninho do Urubu defende a renovação, a Gávea tem restrições, principalmente pelo alto custo aos cofres rubro-negros. Mas todo mundo deve ficar. Não sei, acho que talvez o Everton Ribeiro, né, não fique, mas é provável, é bem, né, provável que ele acabe ficando. Vamos falar finalmente do campeão brasileiro de 2023, o Verdão. O Palmeiras, meu amigo, pelo segundo ano consecutivo é campeão, rapaz. Palmeiras recebe bolada com título. Como o clube deve usar receita? O título brasileiro conquistado pelo Palmeiras nesta quarta-feira, ou seja, ontem, vai turbinar os cofres no fim de ano. Só no contrato de patrocínio com a Crefisa estão previstos 10 milhões em bônus. Este valor já tem destino, servirá para abater a dívida que o clube tem com a patrocinadora pela contratação de jogadores. O Verdão ainda tem de devolver cerca de 37 milhões de reais de um débito que chegou a passar de 170 milhões de reais em 2019. A quantia vem diminuindo, seja pela venda de atletas que foram contratados pelo aporte da Crefisa e também descontando aí as premiações previstas em contrato. Alguns dos atletas adquiridos desta forma são Borja, Carlos Eduardo, Luan, Dudu e Daverson. Além do valor pago pela empresa, que é de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, o clube também ganhará uma premiação pela conquista do título. O valor para 2023 será de 47,8 milhões de reais. O Verdão tem até o mês de outubro um déficit acumulado de perto de 6,6 milhões de reais no ano. A quantia a mais pelo título brasileiro ajudará para se chegar à meta prevista no orçamento de acabar 2023 com um superávit de 13,8 milhões de reais. É o Verdão, né, rapaz? É o Verdão, assim, claro, quando tá ganhando, meu amigo, aí é mais fácil pagar as dívidas, né? E as dívidas é com a patrocinadora. Tá tudo em casa, né, menino? Tá tudo em casa. Fala mais aqui do Palmeiras, né? Banho do título em Abel Ferreira, Verrete provoca Soteldo. Isso aqui é legal da gente contar pra vocês, ó. Vocês lembram que o Soteldo subiu na bola quando o Santos estava ganhando do Vasco de 3-1, né? No primeiro tempo daquela partida. E aí houve uma confusão danada, né? O próprio Soteldo foi expulso. Foi expulso? Não, ele tomou cartão, né? Ele tomou cartão, não lembro se ele foi expulso. Mas ele ficou de fora, tomou cartão amarelo, aí o terceiro ele ficou de fora do jogo seguinte do Peixe. E deu muito o que falar esse lance. Eu achei até uma bobeira do Soteldo, até porque o Santos brigava, assim como o Vasco, para não cair para a segunda divisão. E o Santos acabou caindo. O Brasileirão chegou ao fim na noite da última quarta-feira, ou seja, de ontem. E com isto,
publicamos nosso último viralizou do ano, entre a festa do campeão Palmeiras e a tristeza do rebaixado Santos. O futebol brasileiro despede-se de 2023 com outros grandes momentos que repercutiram nas redes sociais. Pois é, teve troca de provocação a Soteldo por Verratti e companheiros do Vasco. Né? Endrick demonstrando estilo diferente em entrevista, Soares despedindo-se com 2 gols no Maracanã, mas também com uma chave de abraço de Felipe Melo, banho do título em Abel Ferreira e muito mais. Óculos de Endrick e banho em Abel. As emoções da quarta-feira estiveram concentradas na luta contra o rebaixamento. Mas vamos iniciar com a dancinha do garoto Endrick, que despediu-se do Palmeiras com gol no empate por 1-1 com o Cruzeiro. Resultado mais que necessário para sacramentar o título da Série A. O estilo apresentado na entrevista pós-jogo com óculos escuro não passou batido pelos internautas e teve muito comentário. Um deles, não tô aguentando o Endrick com esse óculos dele, socorro. Teve mais, daqui 10 anos o Endrick vai ver fotos de hoje e vai ficar com vergonha desse óculos aí. Mas a gente entende que é moda, disse um outro internauta. E a pergunta que não quer calar: Abel Ferreira fica para 2024? O técnico não confirma nada e diz que precisa descansar antes de definir o futuro. E se não tomou a decisão ainda, por outro lado, tomou um banho dos jogadores na coletiva pós-jogo. Pois é, rapaz, e teve também a luta contra o rebaixamento. A briga contra o rebaixamento envolveu 3 clubes, Bahia, Vasco e Santos. E eles revezaram o temido 17º lugar durante toda a noite da quarta-feira. Às 21h30, o Bahia começa a rodada rebaixado. Às 21h43, Vasco rebaixado. Às 22h02, Santos rebaixado. Às 22h08, Bahia rebaixado. Às 22h23, Santos rebaixado. Às 23h02, Vasco rebaixado. Às 23h21, Santos rebaixado. O Peixe levou a pior na batalha por permanência e ainda teve que aguentar a provocação de seu ex-jogador Marinho, autor do primeiro gol na vitória do Fortaleza por 2-1 em plena Vila Belmiro. Saca a marra do atacante. Pois é, o atacante aqui você deve ter visto aí, colocou a mão, no ouvido, grita. Ele que é ex-jogador do Santos. O gol do empate de Messias gerou a esperança, mas o Santos precisava vencer por conta das vitórias de Bahia e Vasco. No desespero por mais um, o Peixe viu o Lucero fazer o gol que Pelé não fez, do meio de campo. Pois é, e aí, meu amigo, choveu também muitas coisas nas redes sociais. O rebaixamento teve cenas lamentáveis de invasão após a partida, com bombas e confusão nos arredores do estádio, além de muito choro dos torcedores do Santos, que precisava apenas fazer a parte dele para ficar na Série A. O Vasco escapou do rebaixamento com a vitória por 2-1 sobre o Bragantino. Após sair na frente com Paulinho, o Cruz Maltino tomou o empate, mas conseguiu marcar com Serginho após ficar com 1 a mais. Help foi expulso aos 30 minutos do segundo tempo. Pois é, a explosão da torcida vascaína no momento do apito final foi emocionante. São Januário pulsou com o lema "Nová Barra", a promessa feita pelo técnico Ramon Dias de que o time não cairia. Mas foi uma noite emocionante. Eu, como vascaíno, confesso para vocês que não segurei as lágrimas. Quando o Vasco fez o segundo gol e eu vi que o Vasco não ia barrar, aí as lágrimas foi inevitável. Não deu para conter as lágrimas que começam aqui novamente a marejar os olhos aqui, porque foi um ano muito complicado, muito difícil. Só quem é torcedor de verdade sabe o que eu passei. Vamos falar do campeão brasileiro de 2023. Palmeiras é recebido com festa no CT e jogadores provocam Santos e Botafogo. Abre aspas, Tiquinho Soares pipoca, fecha aspas. O Palmeiras foi recebido por centenas de torcedores que aguardaram o campeão brasileiro em frente à academia de futebol durante toda a madrugada da quinta-feira. A delegação palmeirense deixou Belo Horizonte por volta das 3 horas da manhã e chegou ao centro de treinamento às 5 horas. Com o sol nascendo e muitos fogos de artifício, a festa em cima do trio elétrico durou cerca de 25 minutos. Os jogadores ergueram a taça de campeão brasileiro
do Brasileirão, né? Tiraram fotos, cantaram com a torcida e ainda tiveram tempo para provocações ao rival Santos, rebaixado na última quarta. E o Botafogo, que deixou o título escapar após abrir 14 pontos de vantagem. Tá chegando a hora, o dia já vem raiando. Meu bem, Tiquinho Soares, pipoca, cantou o lateral esquerdo Vanderlan, o brumadense Vanderlan, né? Que foi acompanhado pela torcida e os demais atletas. Pois é, na sequência, outros jogadores puxaram coro para provocar o Santos, rebaixado pela primeira vez para a Série B do Brasileirão, após derrota para o Fortaleza na última quarta. Olha que engraçado, Palmeiras campeão e o Santos rebaixado. O que cantaram também teve pedido para Abel Ferreira permanecer na equipe em 2024. O treinador teria uma proposta do Catar para ser um dos treinadores mais bem pagos do mundo e ainda não cravou se fica ou se vai embora. Abel sorriu bastante em cima do trio elétrico e distribuiu autógrafos para torcedores que jogavam camisas para cima do veículo. O técnico ergueu a taça de campeão e foi muito aplaudido. A conquista foi a 12ª da história do Palmeiras, que ampliou a vantagem como o maior vencedor do Campeonato Brasileiro, considerando os torneios disputados antes de 1971, data da criação da competição, e homologados pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. O top 3 de maiores vencedores da história do Brasileirão ainda tem Santos e Flamengo, ambos com 8 títulos cada. A contagem leva em consideração a diretriz da CBF, que unificou os títulos nacionais disputados desde 1959. Pois é, muita festa do torcedor do Palmeiras, e tem que fazer festa mesmo, né? 12º título brasileiro do Verdão, o segundo consecutivo. Pois é, rapaz, parabéns ao Verdão. Real Madrid parabeniza Endrick após título do Palmeiras no Brasileirão. O Real Madrid deu os parabéns a Endrick após o Palmeiras conquistar o 12º título do Campeonato Brasileiro. No dia seguinte ao empate em 1-1 com o Cruzeiro, com direito a gol do atacante brasileiro de 17 anos, o clube espanhol fez uma postagem nas redes sociais nesta quinta-feira elogiando o futuro reforço. Parabéns, Endrick, pelo segundo Brasileirão consecutivo. Seu gol no último jogo ajudou seu time, o Palmeiras, a conquistar um título merecido. Estamos muito orgulhosos de você. Publicou o perfil do Real Madrid nas redes sociais. Que bacana, hein, cara? Que bacana demais, muito bacana. Endrick tem 4 títulos como profissional com a camisa do Palmeiras. 2 campeonatos brasileiros, 2022-2023, uma Supercopa do Brasil em 2023 e um Campeonato Paulista 2023 também. Neste ano marcou 14 gols, sendo 11 no Brasileirão. O Palmeiras acertou a venda de Endrick para o Real Madrid em dezembro do ano passado por 35 milhões de euros fixos e 25 milhões de euros em bônus, de acordo com o desempenho do jogador. Ele vai se transferir para o clube espanhol em julho de 2024, depois de completar 18 anos de idade. Parabéns ao Endrick, parabéns ao Palmeiras por mais um título do Campeonato Brasileiro, e merecido, né? Palmeiras marca reunião com Abel e está disposto a oferecer aumento para mantê-lo em 2024. Abel Ferreira terá uma reunião com a diretoria do Palmeiras na próxima sexta-feira. O técnico entregará um relatório com análise da temporada e o que é necessário para 2024. Mas o clube aproveitará para discutir o futuro do treinador. Embora tenha mais um ano de vínculo com o Verdão, Abel não cravou sua permanência. Ele tem uma sondagem do Al Saad do Catar, que promete oferecer um contrato muito vantajoso financeiramente. E cita, está esgotado depois de conquistar o título brasileiro. O plano da diretoria, liderada aí pela presidente Leila Pereira, porém, ainda é ter o português no comando em 2024. E para isso, o Palmeiras está disposto a oferecer o que for necessário, inclusive um aumento salarial a Abel e seus auxiliares, o João Martins, Vitor Castanheira, Carlos Martinho e o Thiago Costa. O clube admite que o português não fica até 2027, em uma próxima gestão da Leila, como a mandatária dizia, mas considera vital a permanência de Abel para a temporada que vem.
por já estar andando com o planejamento liderado por ele. Sexta-feira vai ser entregue o relatório à direção e a partir daí eu vou de férias. Tem uma reunião para entregar e falarmos do que foi o ano, do que se avizinha. Mas também não posso negar isso. O futebol brasileiro é muito desgastante em todos os níveis. Eu amo o Palmeiras, sou extremamente grato ao futebol brasileiro, mas em especial ao Palmeiras. Ninguém ganha sozinho e tive a sorte de encontrar um clube organizado e que todos os recursos para darmos o melhor, disse Abel Ferreira. A dúvida sobre o futuro do treinador movimentou os bastidores do Palmeiras em BH, horas antes de enfrentar o Cruzeiro pela rodada final do Brasileirão. Em meio à expectativa pelo título, os membros da delegação aguardavam uma sinalização de Abel, que até agora não tratou com a diretoria, nem sobre o interesse do Al-Sadd. O foco estava na conclusão da temporada com o troféu do Brasileiro, conquistado na quarta. Ao entregar o relatório na sexta-feira, Abel já manifestará o que o Palmeiras tem de fazer para o ano que vem, em quais posições precisa de reforços, quais atletas não podem sair e quais podem ser negociados. Nas entrevistas, após a conquista, Leila Pereira reforçou seu desejo pela permanência do treinador e disse que se sentirá surpresa caso Abel comunique que deixará o comando agora. Vai ser uma surpresa para mim se Abel decidir ir embora, porque temos contrato até dezembro de 2024. O Abel, percebo que ele está muito feliz no Palmeiras, com toda a estrutura que proporcionamos para ele. Seria uma surpresa para mim, declarou. O que posso dizer é que Abel tem contrato e é um profissional muito sério. Creio que ele vai cumprir esse contrato até dezembro de 2024. Abel repetiu que contratos são para se cumprir e no seu vínculo há uma cláusula de rescisão de perto de 5 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais. Caso deseje ir embora, ele ou o clube interessado terão de pagar esta quantia ao Palmeiras. A dúvida é essa, né, rapaz? Mas o torcedor palmeirense, curte o título, torcedor. Curta o título. Depois pense nisso. Parece, tudo indica, que o Abel Ferreira vai ficar pro ano que vem. Agora, depois, aí, 2025, parece quase que impossível que Abel continue no Palmeiras. Mas o palmeirense sabe que esse dia iria e vai chegar. O Abel Ferreira não vai ficar para sempre no Palmeiras. Vai ser uma situação difícil para o torcedor do Palmeiras, né? Digerir. E é difícil, porque Abel, esses 3 anos que ele esteve no Palmeiras, se ficar o ano que vem vai ser 4, foi, sim, se não conquistar o nada o ano que vem, o torcedor não vai pegar no pé, acredito eu que não vai reclamar do Abel Ferreira, porque foram 3 anos ganhando títulos. 3 anos, o primeiro ano mais complicado, né? Mas foi, assim, um Palmeiras super campeão. Vamos então, o 38ª rodada, os últimos jogos do Campeonato Brasileiro da temporada 2023. Tivemos o Goiás ganhando do América por 1-0, o Fluminense perdeu para o time do Grêmio por 3-2, o Vasco 2-1 para cima do Bragantino, São Paulo 1-0 para cima do Flamengo, o Santos perdeu para o Fortaleza por 2-1, empate entre Cruzeiro e o campeão Palmeiras em 1-1, Internacional 3-1 para cima do Botafogo, Coritiba perdeu para o Corinthians por 2-0, Bahia 4-1 para cima do Atlético Mineiro, Cuiabá 3-0 para cima do Atlético Paranaense. Com esses resultados aí, o Palmeiras, como já disse para vocês, campeão, né? Vai para a Libertadores. Quem também vai para a Libertadores de forma direta é o Grêmio, que acabou em segundo com 68 pontos. Passou aí a equipe do Atlético Mineiro, que ficou em terceiro com 66. 66 pontos também. O quarto colocado, o Flamengo. Em quinto ficou o Botafogo, que vai disputar a pré-Libertadores da América. 2 fases aí para chegar na fase de grupos da competição. Na sexta colocação, o Bragantino ficou também com a outra vaga da pré-Libertadores. Em sétimo, o campeão da Libertadores, Fluminense. Em oitavo, o Atlético Paranaense com 56 pontos também, assim como o Tricolor Carioca. Em nono, o Internacional com 55. Em décimo, Fortaleza, 54 pontos.
11º São Paulo 53, 12º Cuiabá 51, aliás, aqui é bom a gente falar, ó, Atlético Paranaense em 8º, Internacional em 9º, Fortaleza em 10º, Cuiabá em 12º com 51 pontos, 13º Corinthians com 50 e 14º Cruzeiro com 47. Esses times irão disputar a próxima Copa Sul-Americana. Quem vai só permaneceu na Série A, mas não vai disputar nenhuma competição internacional. 15º Vasco, 45 pontos. 16º Bahia, com 44 pontos. Quem vai disputar a Série B do ano que vem? Santos, o primeiro, né, do Z4, com 43 pontos. O Santos caiu para a segunda divisão. Já eram conhecidos aí os 3, né, confirmados. O Goiás com 38 pontos. O Coritiba em 19º com 30 pontos. E o América Mineiro, que acabou rebaixado há muito tempo, né? E segurou a lanterna com 24 pontos. Esse foi o Campeonato Brasileiro de 2023. Se Deus quiser, 2024, vamos estar por aqui também acompanhando o que vai acontecer na temporada de 2024. Claro que ainda vamos estar aqui. Nós vamos parar de gravar vídeo para você, até porque agora são a questão do mercado da bola agora, que vai ter muito movimento. A gente vai trazer muita novidade para você aqui, falando quem está chegando, quem está saindo do seu clube do coração. Vamos estar por aqui. Terminou o Campeonato Brasileiro, mês que vem já começa o Cariocão. E a gente vai estar por aqui, o Carioca, o Paulista, o Mineiro, o Campeonato de Santa Catarina, o Campeonato Baiano, o Campeonato Pernambucano, enfim, os campeonatos estaduais. Nós vamos estar trazendo tudo para vocês aqui. Parabéns à equipe do Palmeiras pelo título, ao Grêmio, ao Atlético Mineiro e o Flamengo pela vaga direta na Libertadores da América, ao Botafogo e ao Bragantino, que também se garantiram pelo menos na pré-Libertadores da América, e aos times que continuam na Série A do Campeonato Brasileiro, e lamentavelmente, principalmente o Santos, por ter caído para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas não tem jeito, 4 times têm que cair, né? Santos, Goiás, Coritiba e América Mineiro disputarão a Série B do ano que vem. Então é isso, a gente volta às 18 horas para trazermos aí informações de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso vídeo, que foi especialmente falando, como não poderia ser diferente, de Campeonato Brasileiro, 38ª rodada e última da temporada 2023. Beijão no coração, abraço para vocês também, hein? Deixa o like aí, deixa o like, comente se você gostou aí do Campeonato Brasileiro de 2023. Comente. Também compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais para ajudar a gente aí. Se não for inscrito, se inscreve no canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai te avisar sempre que subir um vídeo novo aqui no canal. E agradecer a você demais por ter, né, vindo aqui acompanhar as notícias do Campeonato Brasileiro com a gente. Claro que a gente vai estar junto ainda por muito tempo, né? Com a ajuda do nosso querido e bom Deus, continuando nos dando saúde, vamos estar aqui sempre levando muita informação para você também em 2024. Tamo junto, fique com Deus e até às 18 horas, se o nosso querido e bom Deus nos permitir. Abração, beijo no coração.